Olá pessoal, aqui é o para mais um vídeo. Eu preciso dar um pequeno aviso antes de começar esse vídeo por uma pequena desculpa, tá? Um mês e meio de descanso não é justo, então eu vou falar a verdade. Dá pra ver no mapa em si que eu finalmente estou trazendo no Mega Mod. Sim, Mega Mod, a partir de hoje serão feitos no Mega Mod, então é mais por causa da qualidade também, porque eu consegui fazer finalmente rodar na batata. Porém, tem erros, como esses da tela ficar piscando que nem louco. Então eu vou avisar isso daí, porque é para caso não venha algum aí reclame porque fica piscando aí, mas já tá avisado. E segundo, agora eles serão trazidos normalmente, tá? E outro fator, e pra na moral aí, como esses aqui diz se o Brasil fosse colonizar para outro país, eu peço que deixe seu like porque já fortalece bastante por causa que esses vídeos dão muito mais trabalho do que só fazer a história perfeita. Como faremos a colonizar o Brasil? Digo Valáquia e Romênia. Como que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos dizer que o Império Otomano, caso vocês não conheçam, foi um império que dominou o Império Bizantino, caso vocês não conheçam mais. Vamos dizer que nessa realidade, quando o Império Bizantino for acabar, certo? Em vez de ter aquele grande cisma, já que não tinha nessa época grande potências ortodoxas, basicamente nessa época. Na verdade, não tinha nem a Rússia, então o que aconteceria seria o seguinte: vamos dizer que com isso, vamos dizer que toda a Europa se mobilize. Porém, tipo, eles até cedam alguns territórios para alguns países, como Valáquia e Sérvia, para ver se consegue botar eles do lado deles. O que funcionaria. Então, basicamente, as fronteiras ficariam depois disso, ficariam mais ou menos assim. O que poderia manter o Império Bizantino mais para a Europa. Sinceramente, eu acredito que os otomanos seriam fortes o suficiente para conseguir defender a Anatólia do resto da Europa. E também porque teria talvez algum resto da potência, algumas potências islâmicas poderiam até ajudar. Então, com isso, basicamente, a Valak agora tem finalmente o acesso ao mar, como vocês podem ver. Porém, uma coisa que eu vou avisar, tá? Porém, uma curiosidade, que basicamente a Valáquia, como Romênia atualmente, também tem a Albânia, que é esse país aqui no meio da. Aí, certo? São países que falam a mesma língua, romeno. Então, vamos dizer que nessa realidade, para a colônia funcionar direito, para a colonização funcionar, vamos dizer que a Moldávia, da nossa realidade, apoia a Valáquia, sei lá, com pessoas para colonizar. Então, por volta, vamos dizer que eles vão um pouco mais cedo, ou colonizem mais rápido. Uma curiosidade, eu acredito que essa colonização poderia até sofrer um pouco para poder passar pelo mar Mediterrâneo, mas eu acredito que os bizantinos poderiam até ajudar, certo? Que eu esqueci de explicar isso antes. E também o fato que é o seguinte, também teve o estreito aqui de... Esqueci o nome desse estreito aqui, mas aí o editor deve estar botando aí na tela. Então, é o seguinte, vamos dizer que depois os valaquianos consigam passar. E vamos dizer que eu acredito que eles começaram colonizando Natal, que seria o local mais perto, o suficiente para conseguir colonizar. O que eu acredito que não seria uma colonização, porém com uma curiosidade, que também teria o apoio da Moldávia para essa colonização, com pessoas, então a colonização até que poderia fluir rápido até comparado tipo a colonização portuguesa, que nessa realidade, falando nos portugueses, eles colonizariam igual realmente aos portugueses normalmente. Porém, quando eles fossem se expandir para cima, eles veriam uma colonização valaquiana. Porém, como eu acredito que Portugal tem uma marinha e tropas mais bem supridas, eu acredito que eles não fariam nada. No máximo, eles poderiam ir para o Rio de Janeiro para dar uma barrada lá. O que eu acredito que quando eles fossem para o Rio de Janeiro barrar a colonização portuguesa, eu acredito que eles veriam basicamente o bom, porque eu acredito que a temperatura do Rio de Janeiro comparada à da Romênia, no caso a capital, Bucareste, deve ser a mesma, tá? O editor talvez coloque isso daí, que nem eu sei se. Porém, eu acredito que a colonização para o sul, como seriam umas regiões mais frias, o que talvez acostumaria, então basicamente a colonização poderia fluir normalmente, até a época lá da União Ibérica. Assim ficaria a colonização, basicamente os portugueses, o que eu acredito que nessa realidade aconteceria bem besta. Seguinte, como os portugueses têm menos áreas para colonizar, é o seguinte, eu acredito que a colonização, mesmo que tenha aquele negócio lá chamado a Serra Brasileira, que impediria os portugueses, eu acredito que eles fariam um pouco mais de esforço para ir ver.
E como eles não achariam nada de interessante, a menos lá, tirando as canas, eu acredito, mas como eles não estariam tão no Nordeste, eu acredito que a cana também não ia funcionar muito. Então, basicamente, os portugueses estariam desanimados por colonizar essas terras e também por uma curiosidade, que até 1530, caso vocês conheçam, os portugueses já teriam descoberto a Austrália. Então, vocês conhecendo, eu acredito que poderia acontecer até uma guerra. Porém, tipo, com os portugueses não tendo territórios no Brasil equivalentes, eu acredito que eles começariam a também colonizar vocês sabem, a Austrália, o que poderia ajudar na colonização valaquiana, no caso, a colonização romena com, tipo, eles conseguindo ter mais sucesso. E vamos dizer o seguinte, quando der, tipo, algum período, eles vão pegar esse resto da colônia. Porém, eu acredito que chegaria uma hora que, tipo, os portugueses perceberiam que eles têm mais população que a Valáquia, poderiam até vencer os valaquianos na briga. Porém, vamos dizer que, se for que essa guerra aconteça durante a União Ibérica. Porém, caso vocês não conheçam a União Ibérica, eu vou mostrar. É basicamente uma união, vocês sabem, União Ibérica entre Castela, que no caso é a Espanha, e Portugal. Porém, dizer que simplesmente a parte portuguesa, não a parte espanhola, que a parte espanhola, apesar de ser a maioria, os portugueses da maioria portuguesa é aquela a guerra, que basicamente eu acredito que talvez até os espanhóis poderiam até facilitar um pouco para Valar, não conseguindo, que eu acredito que nessa guerra aí, claro que seria humilhante para, mas eu acredito que, você sabe, a Espanha poderia até se render basicamente, claro que seria uma guerra não seria uma guerra tão fácil, porque obviamente uns países ficam muito longe, mas eu acredito que aconteceram algumas batalhas navais, eu acredito que talvez alguns impérios poderiam até entrar, tipo a Moldávia que poderia entrar como aliança, mas tirando isso daí, eu acredito que para não dar mais problemas que eles repararam que foi o início da guerra, foi a causa das colônias, vamos dizer que Espanha e Portugal perca. Eu acredito que isso não aconteceria, tá? Mas como o roteiro do vídeo tá aí, não tá funcionando direito, vamos dizer que eles consigam pegar como que nem Portugal fez, porém Portugal não reclamaria, não tentaria recuperar a colônia porque era uma colônia pequena e também que não tinha nada direito que eu acredito que só tinha cana. Então, como eles viram a Austrália um item melhor, eles poderiam aceitar essa troca aí. Então, com isso, basicamente os valaquianos poderiam começar a colonizar de fato o Brasil, que nem tá assim no mapa. Porém, uma coisa que eu também preciso falar é o seguinte, que apesar de do Brasil atual nessa realidade poderia ser diferente, mas é uma coisa que eu preciso avisar, que a Valáquia não poderia arrumar escravos. Então vamos dizer que, sei lá, eles comecem a importar, já que Portugal não daria, a Espanha talvez daria, mas eu acredito que não também. Vamos dizer, já que não tem outra potência colonial, vamos dizer que o Império Otomano, basicamente, vamos dizer que nessa realidade o Império Otomano, talvez não, mas eu acredito que talvez seria a única potência que estaria na África, sinceramente, que poderia dar alguns colonos, que vocês sabem. Mas eu acredito que a mão de obra não seria tão escrava assim, não. Eu acredito que a mão de obra seria mais indígena, tipo, assim, porque não teria outras formas, tipo, que africanos não viriam do nada. Então, eu acredito que o Brasil talvez teria. E também, talvez, vamos dizer que. Todos entenderam, aquela dinastia daquele imperador que o nome dele não pode ser mencionado. Vocês sabem quem? Então, vamos dizer que basicamente aconteceria a mesma coisa, para tentar deixar o Brasil talvez mais branco, talvez, que eu não sei muito disso daí, porque eu não consegui achar muito fontes históricas relacionadas à Romênia. Vamos dizer que então a colonização ficaria mais ou menos assim o mapa. Então, basicamente, pessoal, acredito que esse seria basicamente o território do Brasil atual. Porém, como todo país, vamos dizer que a França, desculpa, eu não mudei de cenário ainda por motivos como preguiça, né? Porque é muita província para arrumar ainda. Então, basicamente, se vamos dizer que logo após a Revolução, certo? Vamos dizer que por volta de 1830 ou 40, na unificação romena aconteceria. Porém, como eu falei antes da unificação romena, vamos dizer que é o seguinte, claro, eu ainda a região, porém finge aí que tem o Império Austro-Húngaro por problemas de falta de orçamento, também alguns meses sem vídeo, acaba que acaba. Vamos dizer que eles consigam tentar unificar a Romênia, obviamente quebrando o Império Austro-Húngaro no processo, mas quem liga?
Basicamente, então, nessa realidade aqui, então, por volta de 1870, poderia ter acontecido a guerra, antes da unificação alemã, porque eu acredito que a unificação alemã aconteceria da mesma forma, só que aqui deu preguiça de arrumar esse mapa aqui, então esquece. Então, acredito que a Alemanha não defenderia a Áustria-Hungria, então basicamente eles pegariam território grátis. O que também aconteceria no resto da Europa. Então, agora teremos a Grande Romênia, que aconteceria além de por volta de talvez 1920 ou até antes, por volta da década de perto dos anos 1890, poderiam até criar um parlamento próprio para, vocês sabem, o Brasil, que nessa época, né, que seria algo chamado em romeno aí. Como eu não sei falar romeno, obviamente, então não tá, deve estar aí a tradução do Brasil. Basicamente seria um país até que bastante industrializado, seria um país até que bastante seria um tipo de respeito, deveria, entendeu? Seria um país melhor atualmente, porém vamos logo por o que aconteceria atualmente. Primeiramente, o Brasil atualmente seria menor, obviamente, porém teria pego alguns territórios, tipo, metade da Guiana, o Suriname e Guiana Francesa, claro, seria um pouco menor, já que os espanhóis não teriam deixado tanto se expandir, mais uma condição. Porém, muitos problemas que teriam hoje no Brasil talvez não teriam, já que a Romênia, diferente de tipo Portugal, apesar de ser um país europeu, por exemplo, tem seus problemas, porém que o Brasil acaba tendo muitos mais. Com o fato de ter um parlamento romeno pró separado do parlamento romeno, que ainda seria uma monarquia, aliás, falando isso, com isso, basicamente muitas das leis que teriam na Romênia poderiam ser passadas para cá, tanto que algumas coisas simples poderiam que tem lá na Europa, por exemplo, tipo poste, não tem lá na Europa, não teria no Brasil, e o Brasil seria um país mais rico, já que seria teoricamente da União Europeia, já que a Romênia, caso vocês não conheçam, é da União Europeia, sim. Claro que eles não usariam talvez o euro, mas eu acredito que sim, eles usariam o euro e seria um país relativamente rico, basicamente. E também seria uma história boa tanto para a Romênia, já que teria mantido algumas regiões como a Bessarábia, que eles teriam querido. O Brasil atualmente poderia ser até um país mais rico, próspero, mas continuaria, talvez tá tendo alguns problemas, mas não. Seria um país melhor, então. Até o próximo, então. Agora eu aqui mesmo falo. Pessoal,